Bombo Club is one of Jamaica's passwords, one of the most highest potential of culture that relieves the spirit of it. Para carga, mas acho que não. Não é para transportes, não para cheiro. Não tem transportes para trás do caminhão acabado. Eu vi que ia ter trabalho com isto. Esta semana, vale a pena. Depois comi uma espinha de nariz. Mas é bem bom. Depois cresce assim, bem, fica assim. Foi desta altura. Agora, Freeze! I'm all Baker. Put your hands in the air and give me all your money. As cenas todas que eu apanhei daqui, as ervas e isso, as raízes, manda-se tudo ali para um canto, elas depois vão se desfazendo, a gente depois volta a meter aqui na terra. É o melhor. olha, só para ver, eu já deixava os outros encontrarem coisas. Estávamos lá a ver terracota, passei uma rasteira ao disco, mandei ao chão, o gajo cai e encontrou esse ventil cheio. As pessoas já encontram coisas através de mim, estás a ver? É o que diz no meu calendário Maia, diz que eu sou um portal. E eu sou um portal, estás a ver? O pessoal vai mandar ao chão, toma lá um ventil. Visitar a mesa, ao ver o trabalho dela. Sim. Pelas fotos, acho que está a progredir bastante. Ela andava ali toda entretida. Pá, a cena deste puto, um gajo, pronto, viu aqui sempre nesta zona, Sintra, estás a ver? Tivemos a sorte de passarem por aqui pela Serra de Sintra a várias tribos de pessoal viajante, estás a ver? Caminhões, travelers e não sei o quê. Aí começámos a ter esse conhecimento aí, estás a ver? Eles fizeram as festas, foi aí que um gajo começou a ter a primeira noção do que era a cena da free party. Então, mas não, podemos estar aqui sem pagar e é assim, e não acaba, e quando é que acaba? É um dia, 2, 3, sem fim, estás a ver? Porque não está ali ninguém a trabalhar porque aquelas horas, estás a ver? Aquilo está tudo a fazer a cena por gosto, então enquanto durar duro e enquanto houver pessoal está-se bem. A certa altura deixámos de ir às festas de trance, começámos a ir aos bifes, já alguns de nós também já iam e já acompanhavam, tipo, acabámos por receber bem da cultura e bem da influência deles, mesmo uma cena bem da forte. Acabámos, portanto, por desenvolver a nossa cena e o Crónico, estava a dizer que foi o Licas que inventou a cena do Crónico. Não sei se vai haver sangria, temos de ver as bebidas que estão aí, se vamos ter todas. Já o testar o som era que vai passar para amanhã vai ser bem da merda para fazer. Eu identifico-me bem com a cena, tem bem a ver comigo, man. Tipo, eu era puto, estava na minha casa e não sei o quê, estava a pensar, tens que fazer uma cena um dia, man. Curti bem que fizéssemos uma cena assim do estilo. E foi aí que comecei a pensar no nome, estás a ver? Foi daí que surgiu o nome. Foi eu que inventei essa treta do nome, yeah. Mas pronto, ficou fixe, yeah, mas fizemos uma festinha meio a brincar, para experimentar. Éramos grandes maçaricos na altura, em 2003, essa. Entretanto, houve uma altura que já nem se ligava muito, havia muitas free parties, mas era mais de trance, houve muitas assim. Entretanto, voltou a ver assim outra vez o bichinho, começou a ver pessoal como os Crónicos, começaram a fazer uma free party aqui e ali, tá a ver? E isto começou a crescer mais, houve outro pessoal a fazer noutras zonas, fazer outras festas também, e o pessoal ficou bem com essa cena da free party, free people, e começam-se a interessar mais pelo movimento. Ficam quentes, não sei. Cada um tem a sua maneira de dizer, mas há uma mística ali no ambiente de uma rave que a mim me entrou e eu quero que isso continue a existir e a mostrar isso mais ao pessoal. Mais importante do que, ou melhor, a mística, essa mística será tipo a possibilidade do pessoal tipo, num mundo que não te oferece nada e que só te lixa, estás a ver? Haver pessoal que monta aquela merda no meio do mato para criar ali um ambiente único que não existe em mais lado nenhum.
e de uma forma gratuita e sem nenhum tipo de fronteiras, sem nenhum tipo de barreiras, estás a ver? Toda a gente vai poder entrar porque não se entra, porque está aberto, né? Isto é que é a máquina. E essa vai ser sempre a nossa base de fazer as cenas, de fazer porque gosta e porque gostarmos de estar ali, gostarmos de conviver com as pessoas, gostarmos de fazer acontecer, transmitir a nossa mensagem do convívio, do estar-se bem. Óbvio que tem aquela parte da logística e dos investimentos e dos lucros, que é uma parte que temos sempre de ter atenção, porque é fixe sempre ter retorno e temos que crescer, tem de haver dinheiro para crescer. Faz-se algum dinheiro, não se faz tipo mega dinheiro, mas no fundo o que nos movimenta é o fazer acontecer e o gostar mesmo de fazer a cena assim, alguém nos vir dizer, olha, mega festa, alta cena, ficar a falar daquilo durante bem de tempo, isso para nós tipo enche-nos bem e é no fundo isso que nos faz fazer mais cenas. O boca doce. É um pudim. Sururu. É que é um sururu. Mas não tivemos nenhuma festa com problemas que aparecesse a Boffy dessa. Não, nessa apareceu o Boffy, mas mandou desligar o som. Ah, não. Mas o pessoal não desligou o som. Era mais bifes ou pessoal tugas? Conseguias perceber? Tugas? Trans, techno. O pessoal e os Boffys passaram e nós continuamos com o som. É tipo uma mega jam rave party. Eu adorava fazer uma cena assim. Epá, isso é um Android, não é um André. O cartilho já é tão evoluído que é um humanoide. Em vez de na volta já vai ao café, deixa os putos na rua atados a um posto. Não fujam. Os putos se calhar não falam, se calhar ladram. Isto foram os ingleses que vieram para cá, quando a coisa lá em Inglaterra começou a ficar feia e começaram a espalhar esse movimento, esse modo de vida, que no fundo é um modo de vida, é que isto é... Eles vivem só disso, há quem consiga viver só disto e pronto, faz umas coisas à parte, uns trabalhinhos à parte, ou vende artesanato, safa-se de uma maneira qualquer e mantém o movimento vivo. Free Party é assim, meu, é a cena de, sei lá, estás a fazer uma cena pá, com os meios que tens, meu, para as pessoas, estás a ver? E a cena é gratificante, estás tipo, por exemplo, de manhã e a festa ainda está cheia com o pessoal a se rir e não sei o que, e isso é fixe, estás a ver? E não estás a cobrar nada a ninguém. Uma coisa que eu sempre gostei das raves aqui em Sintra é que são isso. São raves, que é para toda a gente, não há distinção, não há regras, não há seguranças, não há entradas a pagar, não há código de aparência, toda a gente é bem-vinda, toda a gente está lá a curtir. É assim, que as free parties acho que devem funcionar, que o pessoal entre ajudar-se, não precisamos nem de polícias, nem de seguranças, nem de tretas, porque toda a gente toma conta uns dos outros e se ajuda uns aos outros e está-se bem. Na altura que nós, pelo menos eu, comecei a ir às festas dos bifes, o som que estava a bater na hora novo era o trance. E ainda era desconhecido, ainda era uma cena nova, virgem. E as festas dos bifes ainda mais desconhecidas eram. Hoje em dia o trance já está num panorama estilo quase vá standard, já uma cena generalizada cá em Portugal, em termos de festas pelo menos. E se calhar estamos a atrair uma beca do público que já está farto dessas festas, que já se calhar cresceu com isso e já está farto e quer uma cena nova, uma cena diferente. A cena techno, pá, mexe com outro pessoal, tem outros ideais, é pessoal que vive em ocupas, é pessoal que é a favor da saúde dos direitos animais, que pá, tem grandes ideologias e parecendo que não, isso depois acaba por se refletir um bocado nas festas, nem que seja porque tu vais às festas e acabas por estar com essas pessoas e acabas por receber essa informação toda. É fixe fazer uma festa por mês, desde que a festa a seguir não seja bem nos moldes da outra, vá, uma festa 2 em 2 meses é fixe, portanto nem é muito, nem é pouco e dá-nos tempo para organizar a logística, para fazer acontecer a cena. Há datas mais especiais, que é o caso desta que vamos fazer do Equinócio,
Os equinócios e os solstícios sempre foram datas importantes para festejar as celebrações, tipo Beda Povos. Sempre foi uma data que teve bem ligado, tipo o início das estações. Como é que é, companheiros, camaradas e palhaços? Yeah! Bem-vindos a mais uma edição da Festa do Avante! É como hoje assim, vai branco e vai do tinto. Vai todo abaixo. Vai tudo abaixo, até ali no fundo da taxa. E interessa bem o sítio é das coisas mais fundamentais. Portanto, entendo o sítio, a gente molda a festa conforme o sítio, o que é que o sítio precisa para fazer a festa acontecer. Por exemplo, se no armazém, alugamos o armazém pelo preço mais barato possível e o armazém vem com eletricidade e podemos pôr um tipo de material. Por exemplo, se for um armazém com eletricidade, as cenas fica tudo logo bem mais fácil. No investimento tens de ver sempre nos dois casos, mas a festa no mato envolve mais logística porque é o gerador. Depois, tendo um gerador que nós não temos, que vai ser uma meta nossa agora, é metermos o som e as luzes conforme a potência que o gerador nos pode dar e que o sítio pode aguentar, portanto, vizinhos de barulho. Entendo o sítio, acho que é mesmo... Tipo, olha, arranjamos mega sítio, olha, fixe, vamos juntar tudo, vamos fazer acontecer a cena. Na nossa livraria temos para si, mas as multas de balada por apenas 59. Dá 8,88€. 8, agora é 8,80€ vezes, eu pus 6 já. Sim, mas agora quanto é que queremos? Como é que é 180. Vezes 180? Euro. Não, quanto? euro. Por isso. E sobra-nos 60 para águas, bebidas brancas, copos, pratos. Espera aí, eu estou a fazer isto. Sim, espera aí. 12. 13 com isso não é essa boa. Arranha-nos! Estou com saudades de ver um concertozinho de punk, mas daqueles underground, assim, não, puto, caralho. Mas eu estou a conhecer, conheço. Que é no Godzilla? Eu não sou. É muito punk, já já. Dá cá esse papo, dá cá esse papo já. Estou a fazer massa para a malta vegetariana. Da Crónica. E agora, desde janeiro, temos este projeto da casa, que é a Casa Crónica, que dividimos uma renda mais ou menos entre todos. Portanto, ou seja, o Crónico tem um espaço na casa para fazer as cenas deles, para termos uma divisão para treinar, temos um espaço para guardar as cenas, um espaço para vir descansar todos e, no fundo, é um bocado positivo porque funciona como investimento. Não. Isto tem de ser tudo arrumado, olha, isto é tudo cenas. Tem calma, mas isto já não leva mais suporte máximo, isto é de festa, isto vai ser um pouquinho. Isso já dá mais, puto. Onde é que é este chapéu? Brutal. Como é que isto não acontece no futuro? Precisamos de um então. Vale a pena levar isto ao cota? Ou outro? Vale a pena. Quando levarmos mais alguma coisa lá. Assim. Ou isso. Da vossa disponibilidade, se querem também isto para já, também consigo arranjar isto já, vamos ao exterior mesmo à parte da verdadeira só para o restaurante. Portanto, para o pessoal poder continuar a fazer as cenas e cenas que se precisam de fazer internamente, rever material, treinar,
fazer reuniões, que a gente faz reuniões todas as quartas-feiras, ver o que é que correu mal nas outras festas, ver o que é que vamos fazer, como é que vamos fazer. E não é que eu ainda não encontrei a minha posição, é que eu ainda nem sou DJ, nem sou MC, nem sou uma data de cenas, eu podia ser qualquer uma delas, se calhar, não sei, tentar. Não sei, às vezes dá-me numa de MC e pumba, às vezes dá-me numa de tocar melódica, toco melódica, sei lá. De vez em quando lá passo os meus sons, mas só passo quando é free party e não, mesmo assim não sou em todas. Há um objetivo, mas não é tanto pessoal. É pessoal, obviamente, mas eu vejo como de grupo, estás a ver? O objetivo principal é que isto tenha pernas para andar sozinho, estás a ver? Que não precise de estar preso a nenhum lado, que isto bombe sozinho e opá. E se isto acontecer, pessoalmente, no que o Crónico me pode oferecer, estás a ver? Se isto acontecer, pessoalmente, estou bem satisfeito. 4/10. Aquela foi bem importante também, aquela lá de cima, não me estou a lembrar qual é que foi mesmo o sítio dela. 4/10/2008. Mas foi no primeiro ano que nós fizemos uma. Primeiro fizemos uma com o pessoal de Setúbal em Sintra e depois aquela. Acho que foi na Cabrela, não tenho certeza. Talvez tenha sido na Cabrela. Estas foram no bar, isto foi mais eu que fiz. Isto foi uma associação que a gente tinha em Sintra, que eu era promotor cultural e fazíamos lá cenas. Esta foi com o Smoke Dog Crew, foi uma crew onde eu comecei a tocar com eles, foi um pessoal que nos apoiou sempre e também tem um papel bem importante também, onde a gente está hoje a fazer a cena como faz. Aquela branca, aquela pequenina também, foi bem da grande, foi um espaço pequenino, tipo, ainda nem conhecíamos o Alex, ainda nem tínhamos as nossas colunas, foi a primeira vez que as usámos, foi alta cena mesmo. Esgotámos a cerveja do espaço tipo 2 ou 3 vezes, eles foram às bombas comprar jolas, foi até a polícia ir lá acabar com a festa, foi mesmo bem da forte, essa mesmo no centro de Sintra. E no fundo, um bocadinho de uma, um bocadinho de outra, são cenas que nos vão moldando e pronto, a aprendizagem da cena que temos cada uma. E é fixe levar a cena assim. Tem aquela Ocean Rave que fizemos com os italianos, com os Labyrinths. Também foi bem fixe, foi uma vez que eu fui tocar em Itália, fui lá uma vez, depois fui lá 4 anos depois eles vieram cá fazer uma festa e foi fixe. E é assim, faltam aqui umas quantas também. Agora não há completo? Sim, temos uma conferência de tudo. Mas está cheio que Deus está muito grande. O som está montado aqui, depois é testarmos com o gerador. Tentar arranjar o carro para ir até ao sítio da festa, ver o sítio o sítio já está visto, vamos arranjar a estrada para poder passar o jeep com as cenas. E temos de fazer isso hoje porque amanhã há cenas para fazer e sábado é vazar para lá. Tem de ser tudo bem rápido e bem feito. Não? Aí Isaac, Chico, está bem, não? Ajudamos em tudo, sempre com todo tipo de contribuições, seja carregar coisas, seja ajudar a montar, seja uma boleia para aqui, uma boleia para ali. Encontramos a tesoura assim, escavar esta manhã. A cena do DJ aqui e fazemos a cena do bar ali em cima. O bar e o DJ é ali, só estamos a definir o som, o sistema de som mesmo, que é o que define a pista no fundo, estás a ver? Então o som fica aqui. Mas daqui tens uma pista um bocadinho inclinada com uma boa orientação de som. Ali tens uma pista boa com um som que pode dar cana. É só esse o balanço, estás a ver?
Se eu preciso pôr dentro de um saco, abre lá um saco. Olha lá. Não saco aqui, isso não é essa. Não é como a gente tem que andar a fazer aqui. Esta merda toda. Não aguento. Mas tu ouviste? Ouvi, era ele a mandar putas. E a professora dele vinha atrás já a bufar naquela pessoa dessa atrás. Será que depois o pessoal vai ter que estar a ver sempre aquele está fixe. Por isso. Nós vamos ficar tipo 3 Mário? Vou lá ficar tipo 4 e já. É aquela frase, já é uma coisa clichê que é free parties not a crime, porque andam sempre atrás das free parties lá em França e não sei o quê, países onde há boi mais do que aqui, porque aqui o movimento está um bocado morto, estás a ver, há assim uma de vez em quando. Mas lá o pessoal é muito mais anti-bófia. Os gajos chegam assim tipo a fazer a festa, a polícia já está lá à espera deles para eles não se querem pôr lá os pés e aquilo gera guerra antes de chegar a ser festa. Antes de chegar a ser festa gera guerra. Já chegaram tipo a matar para lá pessoal e o pessoal a fugir com caminhões e gente a correr a pé. É bem pior noutros sítios, aqui estamos mesmo num país que até agora tem-se estado bem para o nosso lado, está-se bem. Fica fixe a gente tentar preencher mesmo paredes do barco, não fica? Olha lá, anda cá a ver de frente. Fica mais fixe o barco tentar estar o mais preenchido possível. Tipo uma parede mesmo. Para quê? Para fazer peso? Não. O objetivo até da festa é nem sequer entrar no campo burocrático, porque nem sequer precisamos de lá chegar, estás a ver? Queremos é chegar ao sítio e fazer a festa, pronto. Por isso é que o pessoal é bem um bocado anti-bof e há essa cena, free party não é crime e tirem-me os polícias da cabeça, tirem-me de todo lado mesmo, para mim podem-me tirar. Chronic people, listen up, yo! Quem é que fica aqui no bar agora ao princípio? Pedro, Viola, queres ficar? Não? Não? É o Hugo. Quem é que quer ficar com o Hugo no bar agora ao início? Olha, duas pessoas nos donativos e estacionamentos giros. Posso ir dando uns giros lá acima, ver se a cena está tudo fixe lá. E é assim que funciona mesmo a comunidade da cena Free Party, seja aqui, seja na Europa inteira, tipo, é esse o espírito da Free Party, estás a ver? O pessoal vai, montam as coisas, tipo, cada um monta a sua cena, cada um tem o seu negócio, ninguém tenta prejudicar ninguém, é assim que funciona e esse movimento já vai se desenvolvendo cada vez mais. Já houve pessoal lá a mandar-se para a América do Sul, para também passar a cena para outro pessoal e mostrar a cena também, estás a ver? Quem sabe não incentivaram também alguém e neste momento estão a fazer também, criaram também eles uma própria cruz, fizeram também uma cena.